Olá, então nós vamos passar aos nossos comentários finais sobre a história de José, que engloba os capítulos 39 a 43 neste 12º estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, neste primeiro trimestre de 2021. Então, a gente, fazendo um cálculo meio rápido aqui, José tinha 17 anos quando foi vendido para os seus irmãos, aos ismaelitas, que o venderam como escravo para Potifar. Entre a casa de Potifar e a prisão, calcula-se que ele tenha ficado por 13 anos. Então, lá pelos 30, ele alçou, depois de ter interpretado o sonho de Faraó, o título de governador sobre toda a terra do Egito. Muito bem. Então, quando ele reveu os seus irmãos, ainda se passaram 9 anos depois disso. Então, lá pelos 39, 40 anos da vida de José, é que ele vai rever novamente os seus irmãos. São quase 25 anos depois da última vez que José viu seus irmãos. Muita coisa aconteceu. Todos eles cresceram, no sentido, os irmãos de José, não no sentido físico, mas principalmente no sentido pessoal, de caráter, no sentido espiritual. Os irmãos de José aprenderam a assumir as suas culpas, a assumir as suas responsabilidades, conforme a gente vê aí na história de José, narrada nesses 5 capítulos aí da Bíblia. O próprio José já não é mais aquele adolescente afoito que sai correndo contar os seus sonhos e com isso acaba provocando a ira dos seus irmãos. Nós vemos na história que ele é bem mais contido, para se revelar, quando ele poderia até tê-lo feito, quando seus irmãos se apresentaram para comprar comida e se prostraram, e ele poderia falar: eu sou José, falei que vocês iam se prostrar diante de mim, não falei? Não foi assim. A gente viu que José realmente, toda essa experiência na terra do Egito, tornou realmente um grande líder. Era Deus, claro, trabalhando no caráter do seu servo, para que ele, na verdade, se tornasse aquilo que ele foi, um líder necessário em tempos de grandes dificuldades. E acabou salvando toda uma região de uma fome tremenda. Tá? Desta vez estou fazendo uma opção para mudar um pouquinho o nosso estilo de aula da Escola Bíblica Dominical, passando aí a recomendação de que vocês vejam o vídeo que estou passando nos grupos e fazendo agora o fechamento com este comentário. E deste bloco, desses 5 capítulos, eu vou destacar 3 lições muito interessantes, tá? Mais pragmáticas, mais práticas possíveis do que a gente pode extrair aí da história de José no Egito. Primeira verdade que eu vou destacar de toda essa história é o seguinte, que tem a ver com a vida de José, é que deu o seu melhor, ainda que não esteja dentro dos seus sonhos. Então a gente vê lá no capítulo 39, José foi vendido, ele chegou então como escravo na casa de Potifar, e ali ele deu o seu melhor. Estava longe dos sonhos de José o que ele estava fazendo, mas ele se empenhou ao máximo e Deus o acabou abençoando. Claro, dentro aí dos propósitos, das habilidades que Deus concede a cada um. Deus não vai exigir de alguém uma habilidade, uma capacidade de fazer aquilo que Deus não deu. Lembram-se da história, muitas vezes encenada aí da Momô, da tartaruguinha Momô? Pois é, mas José, como ele tinha grandes coisas que Deus o havia habilitado para fazer, ele tinha um longo e trabalhoso caminho para o seu caráter. Mas ele ensina isso, dê o seu melhor.
mesmo que aquilo não seja exatamente aquilo que você sonhava fazer. Nossa geração, inclusive, chegou a conhecer aí um grande blockbuster no cinema, que é a franquia de Guerra nas Estrelas, onde a gente aprendeu com o fictício mestre uma estranha recomendação, não é? Faça ou não faça, tentativa não há. Assim dizia o mestre Yoda para o seu jovem aprendiz de Jedi. E é meio esquisito, né? Como é que eu vou fazer uma coisa e não tentar? Levou anos para eu aprender que, na verdade, que não é uma questão de tentativa, é questão de você se empenhar ao máximo para fazer o melhor que você pode. Não significa necessariamente que você vai ter o resultado que você quer, mas você vai sair daquela situação e vai saber o seguinte: eu não tentei, eu fiz, eu me empenhei, eu fui ao máximo. Veja a história de José no começo, lá na casa de Potifar. O resultado não saiu do jeito que ele queria, mas ele não tentou, ele se empenhou, ele fez e deu o seu máximo. Realmente, no caso de José, não teve tentativa. Curiosamente, perguntei para minha professora de hebraico, quando tive a oportunidade de fazer o curso, uns 3, 4 anos atrás, se havia o verbo tentar, de tentativa, no Velho Testamento. O hebraico, de fato, no Antigo Testamento, não traz este verbo, não há tentativa. O que dá, então, veracidade à recomendação do velho mestre fictício, do velho mestre Yoda. Faça ou não faça, tentativa não há. Dê o seu melhor. Lá na frente, no Novo Testamento, nós vamos ver Paulo recomendando, né? Sobre questões, inclusive, de se comer, de se fazer. Ele recomenda simplesmente o seguinte: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando você faz, você dá o seu melhor, você se empenha em fazer o seu melhor. Exatamente isso que José nos ensinou. Na casa de Potifar, na prisão e depois como governador do Egito. José deu o seu melhor, até que ele finalmente teve os seus sonhos concretizados. Lembrando que no caso eram sonhos que Deus mesmo estava inspirando a José. A segunda lição que eu gostaria de destacar deste bloco de capítulos é que a culpa, não espiadas do passado nunca te deixarão em paz. Veja que os irmãos de José estavam confabulando entre si enquanto José os estava provando, né? Que aquilo que eles tinham feito com José estava vindo ao alcance deles. Então, essa questão de ter o passado, né, não espiado te perseguindo é muito mais comum do que se pensa. Não que, na verdade, nós vamos espiar o passado. Afinal de contas, Jesus Cristo já fez a expiação dos nossos pecados. Por isso que ele fala lá em Mateus capítulo 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há um livro que me marcou muito a minha adolescência, que chama-se Culpa e Graça, do psiquiatra cristão chamado Paul Tournier. E ele mostra o quanto, na verdade, todos nós, seres humanos, somos carregados de culpa, e o quanto essa culpa ela nos perturba, quanto dessa culpa, na verdade, ela é utilizada, inclusive, pelo inimigo das nossas almas para nos afligir, e quanto que a graça de Deus é muito maior do que a nossa culpa. Mas quando nós não as expiamos, no nosso caso, quando não as confessamos, quando nós não vamos a Deus pedir perdão e procuramos reparar o que a gente fez, essa culpa sempre vai acabar nos perturbando e nunca nos deixará em paz. O que os irmãos
de José confabulavam entre si mostra muito bem a realidade disso. E por último, né, para encerrar essas breves considerações da história de José, é que quando se crê na direção divina, a trajetória sempre nos conduzirá à humildade e ao perdão. Veja só como é que termina essa história de José com seus irmãos. José se mostra, né, que é detentor de uma teologia muito profunda. Olha, nada disso aconteceu comigo, né, que não fosse pela orientação divina. Deus acabou, como diz inclusive o título da lição na revista, transformou o mal em bem. Ou seja, ele pegou essa situação e nos conduziu. Isso daí só pode vir de uma pessoa que tem fé e que percebe a direção de Deus na sua vida. É capaz de avaliar então a sua trajetória e trazê-la para o momento atual com fé e confiança. Isso não é conformismo, isto é a verdadeira fé em ação. A fé que nos conduz à humildade. Percebam que José, na prisão e diante do faraó, o que ele falou? Ele falou: quem dá a interpretação dos sonhos é Deus. Mais tarde, o rei Salomão vai escrever o seguinte: diante da honra vai a humildade. Coisa típica aqui na história de José. Ele teve todas as honras do Egito, mas se apresentou diante do faraó dizendo o seguinte: diz-me o sonho, faraó, e Deus é quem vai dar a interpretação através de mim. Ele sabia que estava sendo usado como um instrumento. Ele não pegava a habilidade que Deus tinha dado para ele como motivo de orgulho, mas sim como motivo de humildade. E, consequentemente, a humildade trouxe o perdão. No próximo final de semana já estaremos atentando para os últimos capítulos do livro dos começos, os capítulos 44 até 50 do livro de Gênesis. E se Deus nos permitir, nos encontraremos lá. Até mais.